Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso introdutório sobre extensões de corpos de funções e códigos. Na aula anterior a gente viu os assuntos referentes ao primeiro capítulo do nosso material de apoio. Nessa segunda aula a gente vai estar trabalhando assuntos referentes ao conteúdo no capítulo 2 do nosso material de apoio. Então a gente vai estar hoje falando sobre o teorema de Riemann-Roch, que é tão importante para a geometria algébrica, e aqui a gente vai abordar algumas das consequências que esse teorema tem, como por exemplo a aplicação dele para semigrupos de Weissach. E também vamos generalizar, ou melhor, estender o nosso conceito de extensões de corpos de funções, agora falando sobre extensões algébricas de corpos de funções. Tudo bem? Então, nossa primeira definição dessa aula de hoje é a seguinte. Dado um corpo de função fk aqui e um divisor, eu vou definir o índice de especialidade desse divisor como sendo I de D, sendo a diferença entre a de sua dimensão, o grau, mais o gênero do meu corpo de função, G, menos 1, certo? E usando algumas propriedades, a gente pode mostrar que, então, o grau a dimensão do meu divisor é maior ou igual que esse número aqui, e a gente já tem o conhecimento que o grau de um divisor mais 1 é maior ou igual a isso aqui. Então a gente já sabe que a dimensão do nosso divisor mora nesse intervalo aqui, tudo bem? Então falta a gente descobrir o que falta para determinar exatamente esse valor aqui, ok? Para alguns casos, a gente já conhece o valor. Por exemplo, se o divisor é divisor nulo, já sabemos lá da primeira aula qual é a dimensão. Se tem grau nulo, também já conhecemos a dimensão desse divisor. Então, a nossa ideia aqui é poder calcular a dimensão do divisor em qualquer caso. Nosso primeiro resultado é um importantíssimo teorema de Riemann-Roch, teorema de Riemann, que já permite fazer o cálculo para uma quantidade considerável de divisores, mas é necessário que o grau desse divisor seja maior que uma constante A aqui, tudo bem? Então aqui já permite a gente calcular uma classe maior de dimensão de divisores, tudo bem? Então a gente vê que nesse caso aqui a dimensão é dada exatamente pela cota inferior que a gente tem aqui, né? Nosso índice de especialidade, tudo bem? Então, também a gente vai, no decorrer dessa aula, vamos ver exatamente qual é esse valor aqui em função do gênero do nosso corpo de função, ou também o gênero da nossa curva, como a gente pode, dependendo do contexto que a gente estiver trabalhando. Ok? E, fechando aquele assunto sobre corpo de funções racionais, aqui a gente vai, nesse exemplo, a gente mostra, né, como que podemos usar o teorema de Riemann-Roch para concluir que o gênero de um corpo de funções racionais é zero, certo? Utilizando o teorema de Riemann, aqui a gente vai implicar que o gênero é negativo. Lá da primeira aula a gente viu que o gênero era positivo. Então, essas duas desigualdades vão implicar que o gênero é zero, ok? Então, sem muitos problemas para mostrar aquela afirmação lá na aula 1, utilizando o teorema de Riemann, tudo bem? Passando aqui, agora a gente quer determinar, né? A gente já sabe que nossa dimensão é o grau do divisor, mais 1 menos o grau, mais alguma coisa, certo? Ou quero descobrir quem seria esse valor aqui que está faltando para ele determinar completamente
a dimensão do meu divisor. E para isso a gente vai usar a linguagem de Adelis para poder definir, daqui a alguns slides, o diferencial de Weyl e, portanto, um divisor canônico. Ok? Então, um ADEL nada mais é que uma aplicação que a cada place associa esse elemento aqui, onde para quase todo place P, eu tenho que esse elemento está no anel de valorização odd P. Vamos denotar por AF aqui, dessa forma, o conjunto de todos os ADLs do meu corpo F, e esse conjunto é chamado espaço de ADLs, e ele também é possível mostrar que esse espaço é um K-espaço vetorial e, portanto, ele vai ter uma dimensão de K-espaço vetorial. A gente também pode definir a valorização de um ADL, utilizando a valorização do ADL dessa aplicação aqui, desse elemento αP aqui, certo? Então, utilizando a linguagem de valorização, a gente pode definir um subconjunto do nosso espaço de ADL, que a gente vai chamar AFD aqui, sendo o conjunto de os ADLs cuja sua valorização satisfaz essa desigualdade aqui para todo place. E, obviamente, a gente vai conseguir mostrar que esse espaço, na verdade, é um K-espaço, ou melhor, um K-subespaço vetorial de AF. Ok? Nesse teorema aqui, a gente consegue relacionar a dimensão desse quociente, né? A gente tem que esse conjunto aqui é um subespaço desse, então faz sentido esse quociente, faz sentido, como ambos vão ser K-espaços vetoriais, faz sentido calcular a dimensão, e esse teorema a gente consegue relacionar o índice de especialidade com a dimensão desse espaço vetorial aqui. O que é interessante desse resultado é que quando tomamos esse D sendo o divisor nulo, a gente obtém o seguinte resultado. A dimensão desse espaço é exatamente o gênero do meu corpo de função. Ou no caso, se a gente estiver trabalhando com curvas, o gênero da minha curva. Certo? E aí, motivados por esses resultados, a gente vai definir uma aplicação K-linear, que vamos chamar aqui de ômega, saindo do meu espaço de ADLs e indo no meu corpo K, tal que ela se anule nesse subespaço aqui, certo? Para algum divisor do corpo de funções F. E essa função, essa aplicação vai ser chamada diferencial de Weyl. E o conjunto de todas as diferenciais de Weyl eu vou chamar de módulo de diferenciais de Weyl, certo? E vou denotar por ômega, grandão agora, ômega maiúsculo, subscrito F. Ok? E eu vou usar essa linguagem diferencial de Weyl para definir divisores canônicos. Antes disso, a gente vamos aproveitar para explorar algumas propriedades e verificar alguns resultados que esse espaço tem. Bom, para isso, vamos pegar um divisor qualquer e, como no conjunto de ADLs, vamos definir um subespaço de diferencial de Weyl, que é, eu pego uma diferencial de Weyl que se anula nesse conjunto aqui, certo? E, novamente, esse conjunto aqui vai possuir uma estrutura de K-espaço vetorial e esse subconjunto aqui, uma estrutura de subespaço vetorial, certo? Usando agora, definindo a aplicação que a gente manda cada diferencial de Weyl
na sua classe aqui, nesse conjunto, a gente consegue mostrar que, na verdade, essa aplicação gama vai ser um K-isomorfismo, e aí vamos ter que a dimensão do nosso diferencial de Weyl é exatamente o índice de especialidade. E também, a gente, já pelos resultados anteriores, é exatamente a dimensão daquele quociente do espaço de Abelian que a gente viu alguns slides atrás. Feito isso, a gente também pode chegar à seguinte conclusão, que a dimensão de qualquer divisor é o grau mais 1 do divisor, menos o gênero do meu corpo de função, mais o índice de especialidade para qualquer divisor. Bom, isso aqui já dá uma cara bem interessante para o cálculo da dimensão de divisor. Mas é isso que a gente quer? A gente poderia parar aqui? Poderia. Mas qual o problema do índice de especialidade? Nem sempre é uma tarefa simples estar calculando. Vamos voltar aqui um pouco. A gente pode estar calculando o índice de especialidade se for, por exemplo, simples, estar fazendo o cálculo da dimensão do espaço de diferencial de Weyl, que a gente acabou de definir. Ou, por exemplo, se conseguirmos, voltar aqui mais um, calcular essa dimensão aqui de forma simples. Certo? Então, bom, esse resultado aqui é interessante, mas ainda não é a fórmula que a gente quer chegar, mas já é um bom caminho para o que a gente procura, que é o teorema de Riemann-Roch, que vai ser enunciado logo mais. Ok? Então, agora, como eu falei, vamos explorar mais algumas propriedades desses diferenciais de Weyl, certo? Então, definido esse mapa aqui, Z-ômega, a gente pode verificar que ômega-F possui uma estrutura de F espaço vetorial. A gente sabia já que tinha estrutura de K espaço. E agora, a gente também pode mostrar com essa aplicação que ele possui uma estrutura de F espaço vetorial, que é também uma propriedade interessante. Ok? Vou deixar como um exercício e mostrar que, de fato, com aquela aplicação a gente consegue mostrar que ômega-F é de fato um F espaço vetorial. Agora vamos definir um conjunto aqui bem específico, que para cada diferencial de Weyl não nulo, ômega aqui, certo? Ômega é diferente de zero, vamos definir o conjunto M ômega, onde eu pego o conjunto de todos os divisores, tal que esse ômega não se anula nesse espaço aqui, ok? E aí a gente tem o quê? Para qualquer coisa de função, a dimensão do módulo diferencial de Weyl sobre F, né? É importante ressaltar isso, que é sobre F, não sobre K. A dimensão é 1. E que para qualquer diferencial não nulo aqui, sempre existe um divisor unicamente determinado, W, que eu vou chamar, satisfazendo essa desigualdade aqui para todo divisor. Certo? Com isso, eu vou apresentar a seguinte definição. Um divisor ômega aqui é chamado canônico se ele é unicamente determinado satisfazendo as seguintes condições. Se ele se anula nesse divisor aqui, se ele se anular em qualquer outro divisor, então a gente consegue relacionar esses dois divisores aqui, dizer que eles são menores um do que o outro, e calcular a valorização, e vamos dizer que um place é zero desse diferencial, se a valorização dele é positiva, ele é regular, se é maior ou igual a zero, vai ser holomórfico, se satisfaz essa desigualdade para todo place. E
Um preço vai ser dito fórum, assim como a gente viu nas aulas anteriores, e a valorização é estritamente negativa. Tudo bem? Então, eu consigo descrever o conjunto de diferenciais de Weyl num divisor D aqui. E no zero, a propriedade interessante é que esse conjunto vai ter exatamente dimensão A igual ao gênero do meu curvo de função. E o mais interessante aqui é que qualquer dois divisores canônicos vão ser equivalentes. Então, se a gente quocientar pela essa classe de equivalência, a gente só tem um único representante, um único elemento no nosso conjunto, certo? E essa relação deles serem equivalentes, a gente já tem algumas propriedades. O grau dele, os dois vão ser iguais, né? A gente já viu isso. E que a dimensão dos dois também vão ser iguais. Então isso torna um divisor canônico por outros motivos também, mas essas duas informações aqui transformam um divisor canônico num objeto bastante interessante, e vai ser mais interessante ainda quando a gente estiver olhando para o teorema de Riemann-Roch, ok? Bom, avançando aqui, temos que um divisor e um divisor canônico, o espaço de Riemann-Roch, certo? Deixa eu voltar aqui. Vai estar nos slides da aula anterior, ok? Então, deixa eu parar aqui. Então, aqui a gente tem o espaço de Riemann-Roch da diferença de um divisor canônico pelo divisor D, e o nosso espaço diferencial calculados no divisor D são isomorfos como K espaços vetoriais. Então, utilizando um resultado anterior e esse fato que a gente tinha também lá atrás, a gente consegue mostrar que o índice de especialidade é exatamente a dimensão dessa diferença dos dois divisores, do canônico menos o divisor D que eu tinha. E com essa observação a gente tem uma ideia da prova do teorema de Riemann-Roch utilizando a Delis e diferencial de Weyl, ok? Então, o teorema de Riemann-Roch diz o quê? Dado um divisor canônico num corpo de funções de gênero G, para qualquer divisor agora, eu consigo calcular a dimensão desse divisor. Vai ser o grau de um divisor, que em geral não é uma tarefa difícil calcular, menos o gênero, mais 1, mas agora a gente sabe exatamente qual era aquele valor que estava faltando. É a dimensão da diferença desses dois divisores aqui, onde um deles é o nosso divisor canônico. Sobre o nosso divisor canônico, utilizando o teorema de Riemann-Roch, a gente tem o seguinte resultado. O grau de qualquer divisor canônico é 2 vezes o gênero do meu corpo de funções, menos 2, e a dimensão vai ser sempre G. Então, qualquer outro divisor canônico que eu pegar, como a gente viu anteriormente, vai ter mesmo grau e mesma dimensão. Tudo bem? Tudo isso porque a gente constatou ali atrás que dois divisores canônicos sempre são equivalentes. Bom, e agora a gente vai Agora a gente está encaminhando, certo, para estar falando sobre uma das consequências do teorema de Riemann-Roch, que seria a utilização dele para falar sobre semigrupos de Weissers.
que aí relaciona corpos de funções, semigrupos numéricos e curvas algébricas, certo? Então a gente tem toda uma junção de vários elementos numa coisa só, a partir do teorema de Riemann-Roch, ok? Então, para isso, antes da gente falar de teorema de Riemann-Roch, vamos fazer algumas definições, ver algumas propriedades dessas definições. Depois, vamos estar falando primeiro sobre semigrupos, ver o que é um semigrupo numérico, olhar esse objeto, algumas propriedades, para então começar a falar de semigrupos de Weierstrass. Tá. Então, começando aqui, dado um place, eu vou dizer que um inteiro é uma não lacuna, ou no inglês, uma non gap, se existe um elemento no meu corpo de função cujo divisor de polos só tem esse formato aqui. É exatamente o meu place vezes o número inteiro A que eu tinha. Caso isso não seja satisfeito, a gente vai chamar aqui esse número inteiro A aqui é uma lacuna ou uma gap number, tudo bem? Ou simplesmente uma gap. A seguinte proposição vai me dizer que se eu para qualquer número que está acima do dobro do gênero do meu corpo de funções ou da minha curva, eu sempre vou ter o divisor de polos dessa forma. Então, essa informação aqui vai ser bem interessante quando a gente estiver olhando para tanto semigrupo de Weierstrass, mas também falando de semigrupos numéricos, certo? Então, aqui, para a gente poder falar aqui sobre semigrupos de Weierstrass, a gente tem que passar pelo importante teorema das lacunas de Weierstrass, né, que é uma consequência do teorema de Riemann-Roch. O que o teorema das lacunas de Weierstrass diz? Se eu pego um corpo de função de gênero G, ok? E um place de grau 1, então existe exatamente G lacunas ou G gaps nesse place P. E a gente já sabe que a primeira lacuna é sempre 1, é muito importante isso, e que a maior lacuna é sempre menor ou igual a 2G menos 1, certo? Então, eu tenho que essas lacunas, né, pertencem ao intervalo de 1 a 2G menos 1. E isso aqui também é uma decorre, né, dessa proposição que a gente acabou de ver, que para todo número n maior ou igual que 2G, n não pode ser uma gap, certo? N não é gap, certo? E aí, com esse teorema aqui, a gente vai poder, quando definir o que seria o objeto semigrupo de Weierstrass, a gente vai poder concluir algumas informações bem importantes sobre semigrupos de Weierstrass, ok? Bom, como exercício para vocês, eu vou deixar agora usando a linguagem de curvas, mas também, se preferir, pode usar a linguagem de place, mostrar essa equivalência aqui. E ainda, também, se sentir mais à vontade, podem usar a linguagem de corpos de funções para mostrar que a diferença entre a dimensão de dois divisores, cuja soma é um divisor canônico, é exatamente a diferença do grau dos dois dividido por 2. Ok? Então, como queremos falar sobre semigrupos de Weierstrass, a gente precisa apresentar o universo onde esse
objeto mora. Então, para isso, vamos dar a definição de semigrupo numérico. O que seria um semigrupo numérico? Nada mais é que um subconjunto dos naturais, aqui os naturais com o zero, certo? Que satisfaz três propriedades. A primeira é que o zero tem que estar lá, a soma de quaisquer dois elementos continua caindo dentro do meu conjunto, e que o seu complementar dentro do n0 tem que ser finito. E aí, o que eu vou chamar de conjunto de lacunas do meu conjunto, do meu semigrupo numérico G de S, vou denotar por G de S, e os elementos de G de S eu vou chamar de lacunas ou gaps de S, ok? A cardinalidade desse conjunto G de S eu vou chamar de gênero de S. E logo a gente vai ver que não é à toa que estamos chamando de gênero exatamente a mesma palavra de gênero de uma curva ou de um corpo de função. A gente vai ver que todas essas coisas estão conectadas entre si, tudo bem? Bom, então vamos explorar um pouco mais o que seria semigrupos numéricos. Bom, o menor inteiro aqui, printou errado, pertencente aqui. O menor inteiro não nulo de um semigrupo numérico eu vou chamar de multiplicidade. E o maior elemento de um conjunto de lacunas eu vou chamar de número de Frobenius de S. Certo? Por exemplo, o N0 é um semigrupo numérico, pode ser visto como semigrupo numérico, e é um semigrupo numérico de gênero zero. Isso porque G de S é o vazio. Tudo bem? Então, avançando, é possível mostrar que a multiplicidade de um semigrupo numérico é sempre maior ou escrito que zero. A gente pode colocar aqui maior escrito que zero pela nossa definição. E é possível mostrar que ela é sempre menor ou igual que G mais 1. Isso não é difícil mostrar, com uma pequena contagem a gente consegue garantir essa desigualdade aqui, se supormos que a multiplicidade é maior ou igual que G mais 1, certo? Se a gente supor isso aqui, a gente vai ter que 1 até G mais 1 não vão estar no meu semigrupo numérico, né? Então são lacunas. Se são lacunas, então o gênero do meu semigrupo seria maior que G mais 1, o que é um absurdo, pois o gênero é G, certo? Então, uma pequena contagem a gente consegue demonstrar isso. Tá, um exemplo bem interessante de semigrupos numéricos, principalmente quando falamos de semigrupos de curvas, é o semigrupo hiperelíptico. É aquele semigrupo cuja multiplicidade é exatamente 2 e ele tem esse formato aqui. Todos os pares até 2G e os ímpares começam a aparecer daí por diante, a partir de 2G mais 1. Ok? E aqui, como eu falei, isso também vai aparecer no questão do semigrupo de Weierstrass, um semigrupo numérico de gênero G, a gente tem a seguinte propriedade: a partir de 2G para frente, todos esses elementos sempre vão estar dentro de S. E isso quer dizer o quê? Que as lacunas de um semigrupo numérico de gênero G vai estar sempre dentro desse intervalo aqui, certo? E é uma propriedade bem parecida com o que a gente tinha visto lá no teorema de Riemann-Roch, quando a gente apresentou o teorema de Riemann-Roch. Isso já sugere que, como eu falei, isso pode estar ou não relacionado com semigrupos de Weierstrass. Como a gente vai ver daqui a pouco, esses semigrupos
todo semigrupo de Weiss é um semigrupo numérico, certo? Então, por isso que a gente já vê que essas propriedades estão sendo coincididas aqui, tudo bem? Outra propriedade importante é que o condutor pode ser definido como o número de Frobenius mais 1, mas o que o condutor quer dizer? Quer dizer que para qualquer número natural maior que esse condutor, ou meu candidato condutor, ele sempre vai estar no meu semigrupo numérico, certo? Então quer dizer que C ao infinito sempre vai estar contido em S. E se eu tenho um semigrupo de gênero G, eu consigo cotar através do gênero onde esse condutor vai estar. Ele é sempre maior ou igual a G mais 1 e sempre menor que 2G. Também, assim como na multiplicidade, usando uma contagem bem simples, a gente consegue mostrar esse resultado. Em particular, quando eu tenho que o condutor é exatamente G mais 1, aqui é a minha cota inferior, a gente vai dizer que S é um semigrupo numérico ordinário, certo? Ou simplesmente um semigrupo ordinário, ok? Então, nesse caso aqui, quando é um semigrupo ordinário, vai implicar que S é exatamente 0, G mais 1, G mais 2 e assim por diante, ok? Então, só para dar mais um exemplo de semigrupo numérico. Ok? E aqui, mais um exemplo, a gente pode considerar um semigrupo aqui. A gente observa que 5 mais 5 é 10, então agora 5 mais 11 vai ser 16, e assim por diante. Esse reticência aqui quer dizer que a partir de 14 todos os elementos estão dentro desse conjunto S. Então dá para mostrar que esse conjunto S de fato é um semigrupo numérico. Os elementos que estão fora desse conjunto são exatamente esses aqui. A gente vê que o gênero é 9, a multiplicidade é 5. Ok? E aí, outra propriedade que é muito relevante quando falamos tanto de semigrupos de Weiss quanto de semigrupos numéricos é que é possível encontrar conjunto de geradores para um semigrupo numérico. O que seria um conjunto de geradores para esse caso? Então, se eu pego R números distintos aqui, relativamente primos entre si, então o conjunto gerado por esses elementos da seguinte forma, formado por essas somas, vai ser um semigrupo numérico, a gente pode mostrar isso, e é chamado semigrupo gerado por N1, N2, Ne, certo? E um resultado importante é que todo semigrupo numérico ele possui um conjunto de geradores. Isso vai além ainda. Existe um conjunto de geradores minimais, ou seja, você desse conjunto de geradores grandão você pode extrair aquele menor, um conjunto menorzinho que vai gerar todo o nosso semigrupo numérico, certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar o semigrupo gerado por 2 e 3. Claro, 2 é coprimo com 3. Esse semigrupo vai ter esses elementos aqui, vai ter gênero 1 e para semigrupos gerados por dois elementos, existe uma fórmula explícita para calcular o gênero desse semigrupo e o número de Frobenius. Então, para calcular o gênero, basta multiplicar A-1 vezes B-1 dividido por 2 e a gente tem exatamente o gênero do nosso semigrupo, certo? Existem fórmulas para semigrupo gerado por 3 elementos e em alguns outros casos específicos é possível também calcular o gênero de semigrupos. Por exemplo, se os geradores formam a sequência telescópica, mas não vem ao caso nesse momento, ok?
Então, para finalizar essa parte inicial de semigrupos numéricos, essa introdução, e a gente poder passar a falar sobre o objeto semigrupo de Weierstrass, a gente vai terminar essa parte da aula aqui. Então, um semigrupo numérico e um elemento nesse semigrupo, a gente tem que se eu retiro esse elemento do meu semigrupo numérico e ele continua sendo um semigrupo numérico, se somente se a gente pode mostrar que esse M é exatamente um gerador minimal que eu havia falado anteriormente, certo? E ainda tem outras coisas. Eu posso somar dois semigrupos numéricos dessa forma, e se eu somo dois semigrupos, a união do conjunto de geradores de cada um deles vai ser o conjunto de geradores da soma, certo? Então, a gente finaliza aqui com esses dois resultados, e na próxima parte a gente já começa falando sobre semigrupos